programa de hoje fala sobre a livre expressão e publicação de fatos e opiniões na imprensa. Muitas denúncias de corrupção, prevaricação, tráfico de influência vieram à tona através de matérias em veículos de comunicação em geral. Algumas com fontes reveladas e reveladoras, outras com a chamada fonte em off, um recurso do jornalismo que mantém o sigilo das fontes de informação valiosas e em nome do interesse público. Quando o sigilo das fontes deve ser mantido? A gente vai discutir isso, mas antes o Igor queria dar um pitaco aqui no que estava falando a Renata no fim do primeiro bloco. Então, vou passar a palavra para o Igor. Eu ouvindo aqui a minha colega, a Renata, eu fiquei me perguntando, quem sabe disso? Quer dizer, a Renata estava contando como é realmente o conflito entre a presidenta da Argentina e os grandes grupos de mídia, né? Agora, alguém para saber disso tem que assistir a TVT ou consultar os blogs alternativos no Brasil ou procurar na internet algum meio alternativo na própria Argentina, ou seja, coisa que pouquíssimas pessoas vão fazer, né? Então, a única informação que a maioria dos brasileiros tem sobre o que acontece na Argentina, sobre o que aconteceu na Venezuela, nas eleições, ou sobre o que acontece no próprio Brasil, toda essa informação ela é monopolizada por um pequeno grupo que, curiosamente, compartilha o mesmo ponto de vista. As últimas eleições no Brasil, tinha lá, de um lado, a Dilma, que foi eleita presidente, do outro lado, o Serra, que era o candidato da oposição. A Dilma tinha a maioria, tanto que ela foi eleita, né? Qual que era a posição dos meios? Todos, absolutamente todos os grandes grupos de comunicação no Brasil, de televisão, de rádio, de imprensa escrita, né? As 6 ou 7 famílias que dominam mais de 90% da informação que é veiculada no Brasil, todos estavam a favor do Serra. Se você pega na cena brasileira, qualquer questão relevante, cotas raciais na universidade, Código Florestal, o que você quiser, você vai encontrar sempre, em bloco, toda a grande mídia defendendo uma posição, que é a posição mais conservadora, a posição que corresponde aos interesses dos grandes grupos empresariais. E para você encontrar o outro ponto de vista, você tem que procurar nos blogs alternativos, em pequenas publicações, em pequenos veículos. Ou seja, não está havendo pluralidade nos meios de comunicação, né? Eu quero aqui tomar, a liberdade de discordar de uma coisa que vocês disseram aqui, nesse filminho que passou na abertura do programa. Quando vocês dizem que a imprensa, a mídia, tem o papel de fiscalizar as instituições, né? Tem 2 problemas aí, né? Primeiro é que, a mídia, ela é uma instituição, só que ninguém fiscaliza a mídia. Ela faz o que ela quer, né? Ao contrário de todos os outros que estão sujeitos, né, a serem criticados, né, a terem que encarar o contraditório, a imprensa ela está imune a qualquer tipo de contraditório, né? Em segundo lugar, quando ela se arroga esse direito de fiscalizar os outros, essa fiscalização ela é unilateral, né? Ela é tendenciosa, né? Ela é manipulada, né? Quer dizer, enfim, o grande assunto do momento, né? O julgamento, né? De político. Quem delegou? O dinheiro que eles têm, é o dinheiro, o poder do dinheiro se sobrepõe a todos os outros poderes, né? Quer dizer, o que foi feito em relação a esse julgamento do STF? O julgamento começou, já se sabia o resultado, já estava tudo definido, já estava tudo dado antes. Ele se sobrepõe à própria justiça, né? E eu me arrisco aqui a dizer, quer dizer, eles têm um papel corruptor em relação ao próprio judiciário, porque eles premiam os juízes que eles gostam. O juiz, quando fala alguma coisa que eles gostam, aparece na mídia, é festejado, nas capas das revistas. Né? E quando alguém diz alguma coisa que eles não gostam, é pau. Né? Então, é um poder acima de qualquer controle. Desculpa, eu acho que nessa autoproclamação de instância fiscalizadora dos poderes, eles fazem um jornalismo que não se preocupa nem um pouco com a apuração dos fatos e com a preservação das pessoas. Então você, lembrando o que aconteceu com a Dilma, colocaram lá na capa da Folha a ficha dela da época da ditadura militar. Ou então
promovem denúncias contra homens ou mulheres públicos sem qualquer prova e destroem reputações, e nem sequer há no Brasil hoje regulamentado o direito de resposta das pessoas. Então, é um poder que está acima do bem e do mal. Então, se eu tenho a minha foto estampada na capa de um jornal dizendo que eu fui, malversei o dinheiro público, ou andei com uma mala de dinheiro, ou peguei um dinheiro na garagem, e mesmo que eu não tenha feito isso, e consiga provar isso depois, eles colocam isso na capa do jornal, sem nenhuma prova, acabam com a minha reputação, e depois, quando as investigações correrem e perceberem que eu não havia provas contra mim, isso aparece lá na nota do rodapé. Daí também o porquê deles fazerem essa campanha contra um dos motes da nossa campanha para expressar a liberdade, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e de várias entidades e movimentos sociais, em relação ao Conselho Nacional de Comunicação Social. Eles veem toda a ação da sociedade organizada no sentido de estabelecer parâmetros, como é o da classificação indicativa, para impedir que as crianças sejam submetidas a um alto grau de violência ou de sexualização num horário impróprio, como uma limitação, como censura, exacerbando uma crítica, um controle social justo que deve haver, inclusive porque a sociedade tem que ser regrada por parâmetros. Como disse a Renato e Igor, eles fogem de qualquer parâmetro. Eles Então, acham que o poder econômico fala mais alto. Então, mas vamos fazer uma distinção aqui, até para ficar claro, porque uma coisa é fazer vou chamar assim só para simplificar, um mau jornalismo, um jornalismo que está alienado, está vendido a determinados interesses, isso é uma coisa. Mas isso, a gente pode dizer que isso é, no limite, sequer é jornalismo. Sim. Então isso é uma coisa. A outra coisa é que o jornalismo, quer dizer, seja ele praticado, né, mais conservador ou menos conservador, porque independentemente das posições políticas que transitam, porque o jornalismo não é neutro, tá certo? O jornalismo, ao fazer investigação, ao produzir denúncias, ao fazer informações, de certa maneira, ele está cumprindo uma função de fiscalizar poderes, inclusive o próprio jornalismo, as próprias empresas de mídia, sejam elas quais forem, ou não, ou estou enganado. Porque eu estou dizendo isso pelo seguinte, quer dizer, mesmo digamos, a mídia mais conservadora, em outros países, Estados Unidos, por exemplo, você tem uma mídia também atrelada a interesses de governo, no entanto, com um outro grau de regulação, quer dizer, com uma outra condição republicana, quer dizer, ela não vira um poder moderador, ela não está acima do bem e do mal. Tanto é que a mídia americana, com todas as suas mazelas, etc., inclusive já produziu questões de fiscalizar o executivo, de conseguir, inclusive, fazer investigações relevantes na deposição de presidentes da República. O Nixon é um caso. Na investigação, eu não estou nem falando da denúncia e nem da mediatização do acontecimento, que seria um outro debate da questão da espetacularização dos fatos. Né? Agora, me parece que o jornalismo cumpre esta função também. Uma coisa é cumpri-la de maneira democrática, republicana, portanto, não neutra, mas com um grau de imparcialidade. Eu estou falando isso e vou dar um exemplo claro. O jornal Estado de São Paulo, na eleição que o Igor fez referência, a última eleição presidencial, poucos dias antes da votação, ele publicou um edital, e foi o único que eu lembro, um editorial dizendo que ele apoiava a candidatura Serra, tá certo? A candidatura do PSDB. E foi pela mídia conservadora e por esses veículos de imprensa e por ele próprio, né? Então faz aí uma coisa autolaudatória e diz, está vendo, nós somos transparentes. Falou, transparentes, dissesse isso lá no início da campanha, quando falta meia dúzia de dias que você vem, depois que já está mais do que explícito, mal disfarçado, depois dos estragos que você já fez, você vem 10 dias antes, uma semana antes e diz que você tem uma preferência na candidatura. Ora, você poderia editorialmente até ter uma preferência, mas você dissesse lá, quando as candidaturas saíram, né? Então, Luiz, eu acho que é bacana você falar sobre isso. Eu
assim, queria trazer para cá um pouco a experiência que nós vivemos agora na Venezuela. Até escrevi um texto sobre isso. Aliás, vocês três estiveram na cobertura da recente eleição presidencial na Venezuela. Nós fomos fazer a cobertura da eleição lá. Eu acho que um dos grandes problemas que confere um poder tão demasiado aos grandes meios de comunicação no Brasil é essa máscara da imparcialidade e da neutralidade. Talvez se nós tivéssemos um ambiente onde fosse explícito para as pessoas qual é a postura que cada veículo está defendendo, nós estaríamos vivendo num ambiente mais democrático, desde que quem tivesse a posição diferente também pudesse ter acesso aos meios de comunicação. E é isso que a gente vê na Venezuela. A Venezuela goza da mais ampla liberdade de imprensa. Só que o que acontece lá? Lá existem os veículos que são a favor do governo e que estão defendendo a Revolução Bolivariana, e tem os veículos que são contra o governo e contra a Revolução Bolivariana. E diga-se de passagem, os que são contra estão em maior quantidade. Então, quando você anda nas ruas, nas bancas dos jornais, tem lá, sei lá, 10, 15 jornais. 12 são com denúncias contra o governo, manchetes contra o Chávez e tal. 3, 4 são a favor. Lá tem canais de televisão que deixam explícito sua posição e tem contra ou a favor. Então, as pessoas sabem qual é a situação em que o ambiente comunicacional em que se está vivendo. A gente entrevistou pessoas que eram a favor, estavam apoiando o candidato da oposição, o Capriles, mas a gente, ao perguntar sobre os meios de comunicação, a pessoa diz, não, eu prefiro assistir a TV pública, porque a programação é de mais qualidade, é mais educativa. Então, eu sei que é a favor do Chávez, eu não sou a favor do Chávez, mas a programação dessa televisão é melhor. Então, eu acho que isso conscientiza as pessoas, né? Então, eu acho que... E acaba com uma hipocrisia da neutralidade, da suposta neutralidade, dizer que o jornalismo é neutro, porque não é, e que se posicione agora, que isso pudesse ser transparente. Agora, aí tem uma diferenciação importante para ser feita. Você citou o exemplo do Estadão. Não tem o menor problema o Estadão ser a favor do candidato que eles quiserem, defender a posição que eles quiserem, desde que não cometam calúnias, que não digam mentiras, etc. Agora, isso é um jornal, o Estado de São Paulo. Quantos jornais podem existir no Brasil? Infinitos jornais. Agora, quando a gente fala de televisão, a conversa é outra. Que é televisão na concessão pública. Por que é uma concessão pública? Porque na televisão aberta, que é aquela que a maioria dos brasileiros tem acesso, só pode existir um número limitado em TV e rádio. Né? Por uma questão técnica, só pode existir um número limitado de emissoras de rádio e de televisão. O que acontece na televisão? Todas, absolutamente todas elas, as televisões abertas que chegam efetivamente na casa dos milhões e milhões de brasileiros, são televisões comerciais, né, regidas por interesses de lucro, né, propriedade de grupos empresariais, né, que têm uma posição de classe, né, que defendem as posições conservadoras, que são contra as mudanças na sociedade, né, que são contra qualquer tipo de mudança que implique uma redistribuição de poder e de riqueza no país. Eles são contra as cotas raciais. Por que eles são contra as cotas raciais? Porque para eles interessa que apenas os filhos da burguesia, da elite, tenham acesso ao ensino de qualidade. As cotas raciais colocam, raciais e sociais, né? Agora temos essa nova lei, né, que reserva 50% das vagas nas universidades federais para alunos regressos do ensino público, né? Isso quebra o monopólio da educação de qualidade em favor dos filhos da elite que têm acesso aos melhores colégios. Por coincidência, todos os veículos de comunicação defendem a posição elitista e conservadora. Né? É isso que tem que ser quebrado. É por isso que eles têm tanta raiva da Cristina Kirchner, na Argentina. O que ela fez? O que foi a lei de médios? Que não é a Cristina, é o Congresso da Argentina. Não é que a Cristina Kirchner vai lá e faz o que ela quer. Foi aprovado pelos deputados e senadores da Argentina. Não é assim, não é uma presidenta. Isso eles não dizem. Né? Ela divide essa lei de meios na Argentina, que é considerado um exemplo para o mundo inteiro, por todos os especialistas. Ela divide a televisão. Estava lá para dizer que era um exemplo de lei. Pois é, mas como é que é na Argentina? 3/3. 1/3 comercial, 1/3 estatal
e um outro terço público, que significa da sociedade. As entidades, os movimentos sociais, as organizações, as igrejas, as ONGs têm acesso a um terço. É perfeitamente justo. O Estado foi eleito, é um Estado democrático. A sociedade, os sindicatos, né, os movimentos sociais, as ONGs, as igrejas, né, quer dizer, elas são atores legítimos da sociedade. Né? E o mercado também tem o seu lugar ali. As emissoras comerciais, elas não desaparecem. Ninguém está propondo no Brasil que não exista a TV Globo, ou que a TV Globo não possa dizer o que quiser. A TV Globo pode até fazer o que eles fizeram, que é esconder a pesquisa que favorece o Haddad. Eles podem. Agora, que não seja só a Rede Globo, que tenha outras televisões. Faz parte da liberdade desde deles. Desde que ela não, né, impeça que os outros Exatamente. Também se manifestem. O problema é que não tem outras emissoras, né, para fazer o que façam contraponto. o contraponto. Exatamente. Há um latifúndio, a chiadeira toda contra a Cristina é porque vai haver uma reforma agrária no ar. Tu não tem como garantir a democratização do espectro radioelétrico e a divisão dele sem tirar de alguém. Tem que fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta a continuar com esse debate.